Olá, amigos, olá, amigas. Estamos dando continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, no capítulo 5 das Leis de Conservação, onde nós vamos estudar hoje a questão 715. Primeiramente, o seguinte: todos nós sabemos que estamos atravessando um problema muito sério aí com esse coronavírus. Então, o nosso recado inicial hoje é o seguinte: fica em casa. É importante nós ficarmos em casa. É importante nós conservarmos a nossa vida para que o espírito continue a sua experiência aqui e não estabelecermos nenhuma situação que possa nos levar a doenças, a própria morte, sem necessidade. Então, nós estamos começando a estudar hoje um título chamado O Necessário e o Supérfluo. Então devemos prestar atenção nisso, porque este é o recado de hoje para todos nós. Nós vamos começar com a questão, então, 715 de O Livro dos Espíritos, que Kardec vai perguntar aos espíritos o seguinte: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Resposta: aquele que é sábio conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Precisamos entender, lembrar, recordar aquilo que nós conversamos do que é necessário e supérfluo. O necessário é aquilo que é útil para a nossa sobrevivência, é aquilo que é útil para nós e para o próximo. A nossa sobrevivência, nós precisamos de saúde e conservar a vida. O supérfluo nunca o é. Por isso o nosso recadinho anterior. Agora vamos buscar também o conceito de sábio. Na linguagem vulgar, o sábio é todo aquele que tem profundos conhecimentos em uma área qualquer, que sabe muito, mas também pode significar o indivíduo prudente, ponderado, sensato, que age com sabedoria, mesmo que seja inculto. Todavia, os espíritos respondem que o sábio conhece o limite do necessário por intuição, o que nos leva então a compreender que o sábio é um espírito que já adquiriu nas suas diversas vivências, nas suas diversas encarnações, muito conhecimento, e que não é orgulhoso deste seu conhecimento. Sua sabedoria é uma sabedoria tácita, ou seja, já está implícita no indivíduo. Ele não precisa, hoje, de um conhecimento atual para saber aquilo que já está em si. Ele já tem esta situação e não se revela ostensivamente. Esta é a razão que o sábio, ele vai ter esta intuição, saber aquilo que é necessário pela intuição, pelo conhecimento adquirido nesta e nas outras existências. Ele sabe que deve utilizar o tempo, os bens da terra, a benefício de si mesmo e de seus semelhantes. Vamos dar aqui um exemplo do nosso querido Chico Xavier. Ele com os tomates. Não sei se vocês conhecem essa história, mas é mais ou menos assim. O Chico, quando saía para ir à feira, ele buscava na feira comprar algumas coisas e o tomate era uma situação que foi registrada interessantemente. Ele pegava um tomate bom, colocava na cesta e pegava um tomate que já não estava tão bom assim e colocava na cesta. Uma pessoa, com muita curiosidade, perguntou a ele: ô Chico, mas por que você faz isso? Pega um tomate bom e põe na sua cesta. E pega um tomate que não está tão bom e põe também na sua cesta. Por que você não pega só os tomates bons? E ele disse: olha, se eu pegasse só os tomates bons, aqueles que procurassem os tomates bons não iam encontrar. Então eu levo um bom e um que está menos bom, e assim todo mundo sai feliz. Veja que este é um homem que era sábio.
no dizer da palavra espírita. Era um indivíduo simples, porém sabia exatamente aquilo que lhe era necessário. Roupas, recursos financeiros, doou direitos autorais dos seus mais de 400 livros que escreveu, sem nenhuma contribuição para ele a respeito disso. Doava para as obras de assistenciais de várias instituições, sem aproveitar um centavo de qualquer recurso desses direitos autorais. Uma vez também contaram para nós, ele foi a Leopoldina e meu primo recebeu na casa dele lá, isso já há bastante tempo, há quase um século. Então ele disse o seguinte, ele ganhou um terno, naquela época ele ganhou um corte de casimira, uma coisa importante, uma roupa importante. E ele foram andando com o Washington, meu primo, meu pai, estavam juntos, foram andando pelas ruas de Leopoldina e tinha uma pessoa que estava sentindo frio. Aquela época era uma época de julho, fazia frio. Então, o que o Chico fez? Pegou aquele corte de casimira e envolveu o indivíduo com aquela casimira. E aí o meu primo perguntou para ele, mas Chico, você vai dar, você não recebeu isso de presente? Ele falou, pois é, meu filho, eu recebi ali para dar aqui. Veja, é um indivíduo que torna as coisas úteis. Ele dizia que tinha 2 ternos, então não precisava de mais nenhum. Então, é um exemplo de sabedoria por intuição, porque ele não aprendeu na cultura atual, vendo a natureza, recebendo a experiência, à custa de uma experiência dolorosa. Não, ele já sabia que havia necessidade dos outros. Então é um homem sábio nesse sentido. Vemos outros, porém, cultos, como Hermínio Miranda, que agia com uma sabedoria em relação àquilo que era necessário. Das mais de 40 obras escritas, por suas pesquisas, estudos, jamais também ficou com qualquer recurso dos direitos autorais, que sempre cedia da mesma forma que o Chico para as obras assistenciais e para a divulgação espírita. O conhecimento, por intuição, é aquele que o indivíduo sabe sem precisar refletir. Ele traz isso no automatismo da vida. Ele traz isso de suas vidas pregressas. Esse conhecimento da lei de Deus, da lei natural, daquilo que ele é útil a si mesmo e aos seus semelhantes. Então o sábio conhece o limite do necessário por intuição, sem refletir. Mas como esse automatismo? Ele conhece porque já viveu muito, conhece a lei natural e a pratica. Os Espíritos ainda nos esclarecem que outros só chegarão a conhecer o limite do necessário quando ultrapassa esse limite, porque aí causa sofrimento a ele, a si mesmo, aos seus semelhantes. Vão aprendendo à custa desses limites aquilo que é necessário. Quantas vezes isso acontece conosco? Agora, por exemplo, voltamos à nossa experiência atual. Estamos lutando, estamos trabalhando contra um inimigo comum, que não é um inimigo, mas um amigo, que vem nos trazer estas reflexões a respeito daquilo que realmente nós precisamos. Quantas coisas nós já não necessitamos de adquirir e ficamos dentro das nossas casas, diminuindo um consumo exagerado. Quantas coisas nós estamos procurando buscar dentro daquilo que nós já temos para o aproveitamento. Isso significa para nós várias situações. Nós vamos aprendendo cada vez mais a utilizar e não abusar do uso. É uma experiência comum que estamos tendo. É uma experiência que nós devemos, então, aproveitar com muito carinho, porque isso tudo vem de Deus. Mais tarde nós vamos estudar na Lei de Destruição a questão 737, que ela vai falar porque de vez em quando acontece, Deus nos castiga, entre aspas, com alguns flagelos destruidores. E aí vocês podem, inclusive, todos nós podemos recorrer ao Livro dos Espíritos e dar uma lidinha lá
para verificar como que nós podemos, então, entender a situação atual. Mais uma vez, damos o recadinho de hoje. Fiquemos em casa, aproveitemos esse período para boa leitura, para aquilo que nós podemos realizar, para aquilo que nós podemos trabalhar melhor. Façamos a nossa prece diária, façamos a nossa ligação com os mentores espirituais, com os nossos anjos de guarda, a fim de que possamos melhorar não só a nossa vida material, mas principalmente a vida espiritual. Que Deus nos abençoe, então. Vamos parar por aqui e no próximo vídeo daremos sequência ao estudo da questão 716. Fiquemos com Deus.